Imagine essa situação a seguir. Uma mãe levanta de manhã bem cedo para acordar sua filha para ir para a escola, como ela faz praticamente todos os dias. Porém, nesse dia, ela chega no quarto da filha e vê que ela não está na cama dela, e também em nenhum lugar da casa. Só de pensarmos, isso já bate um desespero. E foi exatamente isso que aconteceu com a mãe da pequena Jennifer Schultz, que em 1990 tinha apenas 8 anos de idade. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, muito obrigado por estar assistindo. E hoje eu vou iniciar uma playlist aqui do canal sobre casos que tiveram um final feliz. Eu conto aqui nesse canal de casos de crimes reais e infelizmente as vítimas tiveram um fim trágico, ou foram assassinadas ou estão desaparecidas até hoje. Mas nessa playlist são casos que são tristes, né, porque sofreram muito as vítimas, mas que teve um final feliz. Prontos? Então vamos para o caso número 9. Jennifer nasceu em 1982 na cidade de Dixon, Texas, Estados Unidos. Ela morava com a sua mãe chamada Ellie, no térreo de um prédio. As duas moravam em um bairro que não era muito seguro da cidade, mas elas viviam bem. Ellie, a sua mãe, ela trabalhava muito para sustentar as duas, e com isso elas eram felizes. Jennifer era a típica criança brincalhona, amava a escola e também de fazer novos amigos. Ela tinha cabelos pretos e olhos azuis. Também, como muitas crianças na idade dela, ela tinha muito medo do escuro, o que é muito normal. Esse medo fazia com que Jennifer dormisse na cama da sua mãe praticamente todas as noites, e a Ellen nunca se importou muito, já que moravam somente as duas naquele prédio, então uma fazia companhia para a outra. Até o fatídico dia de 9 de agosto de 1990, Jennifer, como praticamente todas as noites, foi para a cama da Ellen para dormir. Porém, ela estava muito inquieta e não deixava sua mãe dormir. Ellen fala então pra Jennifer: "Por favor, você pode dormir no seu quarto hoje? Eu preciso acordar cedo amanhã para trabalhar e você não está me deixando." Jennifer então fala para sua mãe: "Só porque eu te amo muito, eu irei dormir na minha cama." Na manhã seguinte, Ellen acorda bem cedo para ir trabalhar e vai no quarto da filha para acordar ela também para ir para a escola. Mas, como eu disse antes, imagine o susto dela quando percebe que a sua filha não está no quarto e também em nenhum lugar da casa. Ellen, já desesperada, percebe que a janela do quarto da Jennifer está aberta e sua filha não está em nenhum lugar da casa. Como eu disse antes, as duas moravam sozinhas em um prédio e elas moravam num térreo do prédio. Então a janela do quarto da Jennifer já dava diretamente para o estacionamento desse prédio. Ellen, percebendo que sua filha nunca iria sair sozinha no meio da noite, ela já imagina que alguém entrou no quarto da Jennifer e a sequestrou. Ela liga imediatamente para a polícia, e o detetive da época, o Ralph Garcia, do Departamento de Polícia de Dixon, recebeu a ligação do possível sequestro da Jennifer. Eles começam as buscas logo em seguida, e também pedem ajuda no corpo de bombeiros e voluntários para procurar a Jennifer, já que o departamento de polícia era pequeno. As buscas começaram bem cedo naquele dia, e não demorou muito para encontrar a Jennifer, só que não do jeito que todos gostariam de encontrá-la. Algumas crianças estavam brincando em um parque alguns quilômetros da casa da Jennifer, quando uma delas literalmente tropeçou no corpo da Jennifer no chão. A menina estava com muitos ferimentos e um corte do pescoço que ia de orelha a orelha. O pai das crianças que encontraram a Jennifer ligou para a polícia e eles foram imediatamente ao local. Os ferimentos eram tantos que a menina precisou ser levada de helicóptero para o hospital e os médicos nem deixaram a mãe da Jennifer ver ela no primeiro momento por causa dos ferimentos da filha. Jennifer então foi levada à cirurgia, que ocorreu muito bem, e ela estava estável. Quando ela recuperou a consciência, apesar de muito ferida, a menina estava alerta. Porém, com o ferimento na garganta, ela não podia nem emitir nenhum som. Os médicos tinham a certeza que ela nunca mais iria falar, porque o corte, apesar de não ter atingido nenhuma artéria, quase por um milagre, mas afetou muito as cordas vocais dela. Quando a Jennifer se recuperou um pouco mais, ela começou a ficar muito assustada naquele hospital. Ela não queria que nenhum médico homem se aproximasse dela, e também o quarto da Jennifer ficava com muitos policiais, que foram encarregados de proteger a menina, mas fazia a Jennifer ter mais medo ainda. Então, só pra gente entender um pouco, Jennifer, uma menina de apenas 8 anos de idade, ela foi abusada sexualmente, espancada e teve um corte muito grande na garganta e deixada para morrer.
Por conta da idade, ela não entendia muito bem o que tinha acontecido com ela. Até aquele momento, ela não confiava em nenhum médico ou policial homem. Ela chegou até mesmo a chutar um médico que se aproximou dela para poder examiná-la. A única pessoa que a Jennifer confiava era sua mãe, claro, que estava muito feliz de ter sua filha viva, apesar das circunstâncias. Jennifer queria muito se comunicar e dizer o que tinha acontecido com ela, mas ela não conseguia falar. Então ela começou a escrever em folhas de papel alguns detalhes que tinha acontecido com ela. E pelo trauma que ela tinha corrido, Jennifer se lembrava de muitas coisas. Ela era uma menina muito inteligente. E uma das coisas que a Jennifer lembrava muito bem eram as coisas ali que tinha no carro quando ela estava sendo sequestrada. Ela lembrava a marca do cigarro que o sequestrador estava usando. Ela percebeu também que tinha muitas latas de cerveja e também ela descreveu um amassado do lado do carro. Ela ia escrevendo em uns bilhetes e entregava para a mãe, e a mãe então entregava para a polícia. Essa era a comunicação nas primeiras semanas do crime. Em um desses bilhetes, Jennifer escreveu que o sequestrador falou para ela não ter medo nenhum, porque ele era um policial e ela tinha que entrar no carro dele. Jennifer escreveu que no primeiro momento realmente não ficou com medo, porque como ele disse que era um policial e ela sabia que os policiais eram bons, ela não ficou muito preocupada. Então, sabendo dessa informação, dava para entender o porquê que ela não queria nenhum policial homem no quarto do hospital. Porque para ela, aquele homem que tinha feito tudo aquilo poderia ser qualquer um deles. Com o tempo passando, Jennifer começa a desenhar o rosto do sequestrador da melhor maneira que ela conseguia. A polícia então chama um artista forense para ajudar Jennifer com o retrato falado. Ele então trouxe um caderno com vários tipos de narizes, de olhos, de rosto, de sobrancelhas, esse tipo de coisa. O artista então ia apontando com o dedo os detalhes, dos exemplos que estavam ali no caderno, e a Jennifer ia balançando a cabeça com o que mais ela se lembrava. Com isso, foi desenhando um rosto. Jennifer também escreveu que quando ela estava no carro com ele, ela começou a conversar e perguntou qual era o seu nome. Nesse momento, o sequestrador disse que ele se chamava Dennis e também que era um policial. Jennifer também lembrava que ele tinha uma cicatriz no rosto e uma textura de pele meio oleosa. Com o retrato falado e com o suposto nome do suspeito, a polícia começa as buscas pelo criminoso. A polícia também faz cartazes e entrega na cidade. Também coloca na televisão todos os detalhes que eles tinham sobre o suspeito, junto com o retrato falado. Porém, ao contrário de que todos pensavam, ninguém deu nenhuma pista. Ninguém falou que já tinha visto aquele homem ou que conhecia de alguma forma. Nem os policiais e nem a própria Jennifer conseguiam acreditar nisso, já que tinha tantos detalhes e informações sobre ele. Jennifer ficava muito frustrada por não terem aparecido nenhuma pista sobre o suspeito. Ela ficava ainda mais frustrada por não falar e se expressar do jeito que ela queria. Em um desses momentos de frustração por não poder falar, somente escrever ali nos bilhetes, Jennifer emite um som. Os médicos ficaram muito impressionados, surpresos com aquilo, porque eles acreditavam que ela nunca mais iria falar por conta dos ferimentos. E depois de um tempo, conseguindo emitir alguns sons, Jennifer recupera totalmente a sua voz. Com a sua voz recuperada, a Jennifer começa a fazer uma linha do tempo do que tinha ocorrido. Ela disse: minha mãe me pediu para eu dormir na minha cama naquela noite. Eu acendi um abajur e peguei um livro para ler e pegar no sono. Depois só lembro de acordar nos braços de um homem que estava me levando pro estacionamento do meu prédio. Eu tentei gritar, mas ele tampou a minha boca. Ele me obrigou a sentar no colo dele enquanto ele dirigia. Eu estava muito assustado e com medo, mas ele disse para eu me acalmar e que nada ia acontecer comigo. Foi nesse momento que comecei a observar tudo que tinha no carro e lhe fazer muitas perguntas. Também foi nesse momento que ele me disse que se chamava Dennis e que era um policial. Eu queria acreditar nele e pensar que não ia acontecer nada comigo, mas percebi que tinha muitas latas de cerveja no carro e que ele dirigia muito rápido. Fui ficando com mais medo ainda. Então, ele parou o carro no estacionamento da minha escola e disse para eu ficar olhando a lua, que quando a lua fosse embora, a minha mãe iria aparecer. Jennifer conta que ela ficou muito tempo olhando a lua enquanto ele estava no lado de fora do carro fumando e bebendo. E depois de muitas horas ali, ele entrou no carro de novo, deu partida e disse: menininha, sua mãe não virá. Jennifer conta que ele dirigiu até uma rua sem saída, perto de um campo, e parou o carro. Ela disse que estava com muito medo e ficou fazendo muitas perguntas para ele, querendo ver o distintivo dele, já que ele era um policial. E nesse momento que ele colocou uma faca no pescoço dela e disse: estou assustando você, garotinha. Então, o sequestrador sufocou a Jennifer muito forte ao ponto que ela desmaiou. Depois, ela acordou com ele puxando ela pelos tornozelos, e ela conta que ficou bem quieta para pensar que ela estava morta. Depois disso, ele jogou a Jennifer ali no chão e depois foi embora com o carro.
Esse foi o relato da pequena Jennifer, e é impressionante uma criança de apenas 8 anos de idade ter pensado nisso, de ficar quieta, não tentar mais se mexer para o criminoso não desconfiar e não matar ela de vez. Jennifer continua contando que quando ela foi jogada ali quase que morta, ela caiu em cima de uma casa de formiga. Então ela ficava tentando gritar e não conseguia por conta do corte. Ela ficava tendo lapsos de memória, o que significa que ela desmaiou várias vezes. E o que conseguia acordar ela era as mordidas da formiga. Depois ela se lembrava de ter sentido como que se alguém tropeçasse nela. E depois de apenas um policial ajoelhado falando que tudo ia ficar bem, que agora eles tinham encontrado ela. Os policiais ficaram procurando naquela área onde tinham encontrado a Jennifer para ver se tinha alguma pista do suspeito. Porém, eles só encontraram alguma coisa a cerca de 400 metros do local. Eles viram que tinham algumas roupas e acreditavam ser da Jennifer e do sequestrador. Jennifer ficou um bom tempo no hospital se recuperando, mas quando ela estava bem melhor e teve alta, começou um outro capítulo na vida dela, que era voltar tudo ao normal. O suspeito não tinha sido pego ainda, e ela, como todos os habitantes ali da cidade, estavam com muito medo dele fazer alguma outra vítima. Jennifer voltou a estudar no ano seguinte do acontecido, e mesmo ela nem querendo tanto assim estudar por conta de tanto medo, ela pensava que ela tinha que fazer isso para poder passar esse capítulo. Por conta do medo das pessoas, já que o criminoso ainda estava solto, policiais começaram a ficar na entrada da escola e até mesmo algumas vezes na sala de aula. Com o tempo passando, Jennifer sempre tentava ajudar a polícia descrevendo alguma outra coisa que ela ia se lembrando. Porém, sem nenhuma pista do suspeito, o caso foi esfriando, e Jennifer seguiu com sua vida da melhor maneira que ela conseguia. Ela se formou na escola, fez universidade e conseguiu um emprego na biblioteca infantil da cidade. Mas ela ainda tinha muito das sombras do seu passado, como muito medo dos homens. Também ela não conseguia ficar sozinha e tinha muito mais medo ainda do escuro. E isso foi constante na maior parte da sua vida até então. Até que ela conhece Jonathan, um rapaz que ela descreve sendo seu maior fã e amigo. Conforme o tempo foi passando conhecendo Jonathan, Jennifer foi perdendo mais o medo dela e assim conseguindo ter um namoro com esse rapaz. Cerca de 18 anos depois do ataque de Jennifer, em 2008, a investigação para encontrar o suspeito do caso dela voltou à cena, depois que o FBI retomou as buscas por meio de um programa de casos de sequestro de crianças que tinha ocorrido muitos anos atrás. Com isso, Jennifer recebe a ligação de Tim Cromer, o detetive do FBI, que ia cuidar do caso dela. Ele ainda disse para Jennifer que ele ia encontrar o criminoso nem que fosse a última coisa que ele fizesse. Jennifer conta que depois que ele disse isso, ela meio que voltou às forças para encontrar esse suspeito, porque ela percebeu que tinha mais alguém determinado a encontrar ele. Tim então pega aquelas roupas que os policiais lá em 1990 encontraram no campo, perto do corpo da Jennifer, e ele enviou essas roupas para o laboratório do FBI, para eles fazerem alguns testes, já que naquela época esses testes não eram possíveis ainda. Porém, como esse caso era muito antigo, fazia mais de 18 anos, o laboratório meio que deixou fazer esses testes muito depois, porque tinha outros casos na frente. Eles só começaram a examinar as roupas um ano depois, em 2009. Foi nesse mesmo ano que a polícia de Dixon recebe a ligação do laboratório tão esperada. Eles encontraram DNA nas roupas e jogaram no banco de dados da polícia, para ver se aparecia algum nome. E sim, encontraram o nome de Dennis Bradford. Os investigadores então foram examinar a foto dele e era impressionante como parecia com um retrato falado, que a Jennifer criança descreveu muitos anos atrás. Em 2009, Dennis tinha acabado de sair da prisão por cumprir pena por outros crimes, e durante as investigações, descobriram que 6 meses depois do sequestro da Jennifer, ele tentou agredir e abusar de uma mulher em um bar. E 7 anos depois disso, ele foi atrás de outra mulher e ameaçou ela com a faca. E em 1997, ele foi preso no Arkansas, cerca de 500 quilômetros do Texas, onde ele fez aquilo com a Jennifer. Ele foi preso por sequestro e condenado a 12 anos de prisão, e foi solto em 2009, logo um tempo depois que os policiais descobriram que ele também foi o criminoso do caso da Jennifer. E por conta dessa prisão em 1997 que seu DNA e dados foram colocados no banco de dados da polícia, possibilitando assim o FBI descobrir que ele era o culpado do caso da Jennifer. E uma coisa bem interessante também foi que os investigadores eles pegaram a carteira de motorista do Dennis antiga e compararam com o retrato falado que a Jennifer tinha ajudado a fazer muitos anos atrás, lá naquele hospital ainda. E era impressionante como era muito idêntico quando colocava um do lado do outro.
Ela tinha descrevido o suspeito muito bem. A polícia então imediatamente emitiu um mandado de prisão para Dennis, e ele foi preso às 6h30 da manhã, quando ele estava a caminho do trabalho. Nessa época, ele morava no Arkansas. Ele estava junto com a sua esposa no carro, e também ele tinha 3 enteados e trabalhava como um soldador. A polícia levou ele à delegacia, mas não falaram para ele do que se tratava. Durante o interrogatório, eles perguntaram para Dennis: "Você conhece uma tal de Jennifer Schwartz?" Ele disse: "Sim, conheço." Os policiais perguntaram se ele já tinha tido algum contato com ela, e ele falou que sim, mas se negou a dar mais detalhes. O investigador então falou que ele precisava falar tudo o que ele sabia para Jennifer poder descansar em paz. Foi aí que Dennis, meio que já sentido encurralado e sabendo que os policiais já sabiam de toda a história que ele era o culpado, confessou tudo. Ele disse que não passava um dia que não pensasse nessa garotinha, que ela era inocente e ele na época era um doente pervertido. Ele disse que tentou se suicidar algum tempo depois do que fez para Jennifer, e logo depois de uma dessas tentativas de suicídio, ele foi levado a uma ala psiquiatra de um hospital. E era o mesmo hospital que a Jennifer estava naquela época. Foi aí que um dos agentes contou para Dennis que a Jennifer ainda está viva. Nesse momento foi que Dennis desabou de tanto chorar. Ele perguntou se realmente ela estava viva e falaram que sim. Ele assinou então a confissão e foi levado a uma cela provisória. Dennis ainda conta que não se lembrava de como que tinha chego ali naquele apartamento da Jennifer na época. Ele disse que bebeu muito e quando percebeu já estava nos braços com a menininha no estacionamento do prédio. Em certo momento ele disse até que ia liberar a Jennifer na época, porém ela ficou com muito medo e inquieta. Então ele decidiu fazer o que fez e, no final, tentar matar ela também. Tim Cromer, o detetive que estava cuidando do caso, ligou para Jennifer no mesmo momento e disse que tinham prendido Dennis. Foi aí que Jennifer sentiu um misto de emoção, ela diz. Mas o melhor foi que ela ficou aliviada e até mesmo escreveu uma carta com tudo o que ela queria falar para ele, nessa espera de 19 anos desde o crime. O julgamento foi marcado para 2 de agosto de 2010, bem perto de completar 20 anos depois do sequestro. E Jennifer estava muito ansiosa para ler a carta que ela tinha escrito diretamente para ele, mostrando tudo o que ela tinha sentido nesses últimos 20 anos. Porém, o julgamento nunca aconteceu. Dennis ele se matou em maio de 2010, ele se enforcou na sua própria cela. Jennifer conta que ficou muito chateada e até angustiada, porque ela queria muito ler a carta para ele. Mas ela também se sentiu aliviada um pouco depois, porque os policiais e o FBI conseguiram encontrar o suspeito, mesmo que tenha se passado 20 anos, e para ela a justiça tinha sido feita. Ela chegou até mesmo a ler a carta que ela tinha escrito diretamente para o túmulo do Dennis. Hoje, Jennifer vive muito feliz ao lado de Jonathan, seu esposo, e também tem um filho. Felizmente, ela conseguiu passar por tudo isso, pelas sombras do passado dela, e hoje ela vive muito bem. E esse foi o caso de hoje. Muito obrigado por assistir. Por favor, não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam desse caso e também os próximos que vocês querem que eu fale. Também deixa um like e compartilhe esse vídeo, é muito bom para continuar meu trabalho. Tudo certo? Então nos vemos no próximo caso. Tchau!